dia a todos. Bom dia. É uma satisfação muito grande nós temos aqui conosco o professor Cláudio Cala, que é físico do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E hoje vai nos dar a grande satisfação, eu diria até a honra, certo, de iniciar aqui um mini curso sobre experimentação, sobre demonstrações experimentais de física. Eu poderia aqui fazer uma apresentação mais longa, com pormenores sobre o Cláudio, mas aqui eu acho que todos conhecem o Cláudio, não pessoalmente estão conhecendo hoje, né, mas conhecem longamente dos vídeos que o Cláudio ensinou a todos nós aqui, a todos vocês, demonstrações experimentais. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Cláudio, agradecendo mais uma vez de coração por essa oportunidade que você está nos dando. Tá bom? Muito obrigado. É só colocar no tá. Posso colocar? Posso colocar? Deixa eu colocar bem aqui. Tá. Daqui a pouco eu vou ter que desligar a luz. Você pode desligar depois? Só para falar. Bom, pessoal, eu que agradeço aí o convite, né? Foi um grande prazer estar aqui. E eu vou falar um pouco sobre eletromagnetismo hoje. Cada dia vai ser um assunto diferente, né? Amanhã nós vamos falar um pouco de hidrostática e na quarta-feira eu vou falar de termodinâmica. Bom, vou colocar aqui alguns slides falando sobre as primeiras descobertas, né? Vou falar sobre eletrização. Isso já era conhecido desde a Grécia Antiga, né? Há mais de 2.000 anos atrás, já se conhecia esses efeitos do âmbar esfregado com pele de carneiro, com cabelo, e ele atraía pequenos objetos, né? Porém, hoje, a gente usa canudinhos para fazer experimentos, e apesar de isso ser conhecido há mais de 2.000 anos atrás, esse processo de eletrização ainda não é totalmente conhecido, né? Envolve, inclusive, a mecânica quântica, né? Então, tem muitos artigos, inclusive muito atuais. Prêmio Nobel de Química, inclusive, voltou a estudar isso, né? Porque essa parte que a gente pensa que é tão simples, ela envolve uma física muito mais complexa, né? Bom, o que nós sabemos que há eletrização por atrito, né? Agora, um mecanismo que é complicado. Então, nós vamos fazer alguns experimentos simples, mostrando o efeito da eletrização, né? O campo elétrico gerado por cargas. E o processo de eletrização mais conhecido é o atrito, né? O atrito é um contato muito próximo entre dois materiais diferentes. Então, se eu pegar um canudo, né? Hoje você não precisa de âmbar mais, você pode usar vários materiais bons dielétricos, né? Eles são bons isolantes. O fato de você esfregar, né? Todos já conhecem, ele vai gerar cargas, né? Se um perdeu carga, o outro ganhou. Então, a lei da conservação de cargas. Eu não sei se ficou positivo ou negativo. Positivo quer dizer que ele perdeu elétrons. Se ficou negativo, ele ganhou elétrons, né? E como é que eu provo isso? A gente prova por meio do campo elétrico que é gerado por essas cargas. Então, você coloca isso aqui, né, em equilíbrio, e aproximamos a mão, por exemplo, né? Esse objeto, como está neutro, e minha mão está, quer dizer, a minha mão está neutra e esse objeto está carregado, ao aproximar, você tem atração, né? Então, existe a presença de um campo de forças. Esse campo de força é chamado de campo elétrico, né? E é interessante mostrar para o aluno que esse campo elétrico é o responsável por acelerar cargas elétricas. É esse tipo de campo que faz os condutores, né, fazerem os elétrons passarem ou acelerarem através dos condutores. Então, a presença de um campo elétrico é essencial para que haja trabalho em cima de cargas, tá? Da mesma forma que você atrai, né, faz força sobre cargas, esse campo elétrico exerce força sobre fios. Agora,
Por que só ocorre atração? Né? Por que ele só atrai? Será que não tem jeito de repelir isso aqui? Alguém tem uma ideia? Como é que eu faço para repelir esse canudinho? Só atrai, não tem como. Ó. Alguém tem ideia como faz? Para repelir? Pode falar. Isso, com a mesma carga, com o mesmo sinal de carga, exatamente. Então, o campo elétrico tem essa vantagem, né? Ao contrário do campo gravitacional, que só atrai, aqui você pode repelir também. Né? Basta usar um outro canudinho. Se ele tiver com a mesma carga, né, você tem, então, repulsão. Então, existe uma ação à distância, existe uma mudança no espaço, né, de forma que existe um campo de forças, é um campo que exerce força sobre carga. Isso aqui é importante vocês explicarem, porque apesar de ser um negócio tão corriqueiro, tão simples, ela é responsável por realizar trabalho sobre cargas. Então, a gente está sempre à procura de campos elétricos para fazer as cargas se acelerarem. Então, atração e repulsão. A gente pode pegar, por exemplo, uma latinha e aplicar e fazer também a atração à distância. Como a latinha está neutra, você promove, então, uma atração, uma força por dipolo. Né? Você vai induzir cargas de sinal contrário, né? E com isso você vai fazer a atração. Portanto, sempre um objeto neutro e um objeto carregado, sempre haverá atração. Tá? Neutro e carregado é atração. Agora, dois carregados pode ser atração ou repulsão. Então, aqui a gente mostra, né, a atração, mas por induzir carga de sinal contrário. Tá? Vai fazer um dipolo, né? Vai polarizar as cargas. Tá? Atrai as de sinal contrário e repele as do mesmo sinal. E para provar que é eletricidade estática, né, nada melhor do que usar uma lampadinha, né? Se você acender a lampadinha, né, você convence o aluno de que é eletricidade mesmo. Então aqui tem efeitos quânticos aqui. Aqui tem o gás neon, gás neônio. Esse gás, para você ionizar significa arrancar elétrons dos átomos, né? E fazer esse gás que é isolante virar um condutor. Né? Uma vez que você arrancou elétrons do átomo, você tem carga negativa e carga positiva, que é o íon positivo, que perdeu elétron. Então você já tem dois portadores de carga nesse gás. E se você meter um campo elétrico, vai um de um lado e outro do outro. Tá? Então vamos apagar a luz assim, só para ver se dá para a gente ver. Vou esfregar o canudo, vou segurar um dos terminais da lampadinha, né? E não sei se dá para vocês verem que está acendendo, ele pisca. Né? Já perdeu as cargas, então tem que esfregar de novo. Tá aqui. Percebe que está piscando. Né? Eu vou deixar várias dessas lâmpadas aqui também, né? Que eu acho que é legal para convencer o aluno de que aqui há cargas elétricas. Né? Você pode também pendurar né, e atrair na lousa, tá? Então você vai provocar então uma atração de dipolo, polarizar as cargas, tá? Ou sempre atração. E o processo de como se forma a luz, né? São efeitos quânticos também. Então você tem a ionização, que torna o gás um condutor, e através da ionização, através das cargas em movimento, você pode provocar outro fenômeno, que é a excitação e desexcitação. Tá? Então, quando você arranca o elétron, ioniza. Mas você pode excitar. Excitar quer dizer, você tem energia suficiente para pegar um elétron e promover para uma camada superior. E quando ele volta, ele emite luz. Então, ele devolve essa energia na forma de luz. Então, quando você pisca e você vê a luzinha, é um fenômeno de excitação e desexcitação. Né? Isso são fenômenos quânticos. Você tem que ter energia exatamente igual à energia de excitação.
Se for mais, se for menos, você não consegue fazer essa mudança. Tá? São fenômenos, então, quânticos. Então, veja, coisas muito simples, mas que envolvem muita física, tá? Física moderna. E todo o eletromagnetismo partiu disso daqui, tá? Das coisas simples. Então, vamos ver outros efeitos. Então, as primeiras descobertas, né? Por exemplo, a magnetita já era conhecida, né? Lá na Grécia, na Ásia, nos árabes, chineses. Eles sabiam que alguns materiais, eles se orientavam e ficavam orientados em uma certa direção. Então, ele era muito usado para indicar direção. Ninguém sabia ainda esses fenômenos, né? O que acontecia. E os primeiros geradores eletrostáticos, né? Isso aqui são máquinas eletrostáticas de atrito. Então, eles pegavam umas esferas isolantes de vidro e colocava ele para girar e você atritava algum material, né? Algum material isolante, pele de carneiro. Então foram as primeiras máquinas térmicas. E aqui as primeiras verificações de que um corpo eletrizado, quando toca no metal, ele repele, né? Imediatamente ele se repele. Você pode repetir isso com o pêndulo eletrostático, né? Que você coloca um pedacinho de papel alumínio, né? Antigamente se usava folhinhas de ouro. Né? Fazer um pêndulo eletrostático ou um eletroscópio era um instrumento muito caro, porque era o único material que você conseguia laminar, fazer lâminas muito finas. Hoje em dia tem o papel alumínio, né? Que é muito barato, né? E você consegue lâminas muito finas que são ótimos para na parte de estudo de eletricidade. Então, por exemplo, esse objeto está neutro, né? Agora já é um material condutor. Então, tem muitos elétrons livres, tem cargas livres. Aqui já tem um ventinho do ar-condicionado. Só um pouquinho, só para... Bom, acho que já dá para ver. Né? Então é o seguinte, ó, vamos pegar o canudo. Né? Inicialmente ele vai polarizar as cargas, vai atrair, e quando toca ele repele. Então esse é um objeto diferente dos isolantes. Né? Ele tem elétrons livres que quando tocado no canudo, ele vai ficar com a mesma carga, né? E vai repelir. Acontece que quando ele encosta aqui nesse fio, esse fio é um condutor. Então ele acaba descarregando. Né? Então nós vamos ver aqui um efeito campainha, né? Um efeito que ele carrega e descarrega. Tá? Esse fio acaba servindo como terra. O que é importante é que esse fio aqui seja um bom isolante. Tá? Ele usa meia calça, né? Que é aquele fiozinho, que é um ótimo isolante. Então ele é muito bom para esse tipo de experimento. Tá? Esse aqui será o efeito de um metal, né, encostando num corpo eletrizado. Bom, aí continuando aqui com eletricidade, aí tem a garrafa de Leyden, né? Essa garrafinha foi utilizada para armazenar cargas. Tá? O Franklin, inclusive, Benjamin Franklin, ele sabia que a eletricidade das nuvens era a mesma eletricidade que ele conseguia nos laboratórios, né? Nas máquinas eletrostáticas. E qual que era a ideia dele? É armazenar a energia das nuvens, né? Que tinha lá raios. E ele sabia que ali tinha muita energia, eletricidade estática. E qual que era a ideia? Armazenar isso em garrafas. Tá? Chamada garrafa de Leyden. Foi desenvolvido na Alemanha, na cidade de Leyden. E hoje a gente pode fazer isso de forma muito simples, que é pegar um material dielétrico, né? No caso um plástico, colocar bastante papel alumínio, né? Do lado de fora também um papel alumínio. Então você tem dois condutores, né? Condutor interno, papel alumínio, e do lado de fora papel alumínio também. E o dielétrico isolante seria um plástico. Né?
Aqui, uma bola de isopor recoberta com papel alumínio também. E ele está ligado nesse fio aqui, ó. Tá? Então aqui eu peguei esse fio e colei aqui com papel dupla face, com fita dupla face, e depois fui colando tiras de papel alumínio para deixar ele bem, né, livre. E o importante desses experimentos de eletrostática é evitar pontas. Né? Qualquer quina, qualquer pontinha já é uma fonte de perda de cargas. Nós vamos ver daqui a pouco o efeito pontas, poder das pontas. Então, todo material de eletrostática não pode ter muita ponta, né? Porque aí você vai perder cargas, inclusive ionizando o ar, né? As moléculas de ar. Então, a gente coloca isso aqui, vai estar no mesmo potencial, né? São dois condutores, eu coloco isso aqui e vou armazenando cargas. Tá? Se eu seguro aqui e aproximo o material carregado, ele vai induzir muitas cargas aqui. Tá? Digamos que eu aproximo uma carga positiva, vai encher de cargas negativas aqui. E aqui embaixo vai ficar cada vez mais positivo. Tá? Agora, se eu puser a mão, essa mão aí, ele vai fazer com que ele induza muito mais cargas negativas aqui e suba muito mais cargas positivas aqui. Então, o processo de eletrização, de carregar, é importante você pôr a mão aqui. Tá? E a maneira de carregar, a gente costuma usar o eletróforo de volta, né, que é uma máquina eletrostática. Tá? Você pode carregar mais rapidamente. Então, como é que funciona esse eletróforo de volta? Né? Então, a gente vai pegar e esfregar. Né? Então, por atrito, de novo, pega. Né? Tem que esfregar bem vigorosamente, né? Forte. Isso aqui vai ficar carregado. Eu não sei com que carga é. Isso aqui é um condutor. E aí eu vou fazer esse processo aqui. Tá. O grande problema das máquinas eletrostáticas é que a umidade atrapalha muito. Tá? Então aqui no Pará, por exemplo, que é muito úmido, não tem como você fazer experimento de eletrostática sem isso aqui. Tá? Se não tiver isso aqui, não funciona. Nada funciona. Então, tenha sempre um secador de cabelo. Né? O que acontece com a umidade? Né? A umidade são pequenas moléculas, né? Um monte de moléculas de água que estão nas gotículas de água. Tá? Essa é a umidade. Acontece que a água ele tem um caráter dipolar muito forte. Ele é um dipolo muito forte. Ele tem carga positiva e negativa. E a hora que ele encontra o campo elétrico, ele se alinha, é atraído, né? E dentro dessa gotinha, você tem um monte de íons. E você pode ir descarregando. Né? Então, tira a umidade. Mesmo com o ar-condicionado, a gente percebe que tem umidade. Né? Então, secar. E tem acabado de secar, mas não tem tempo, né? A umidade. Tem que secar tanto o plástico. Ah, isso aqui é forro de PVC, tá? Esses forros aqui de perto. Eles são ótimos, bioelétricos. Inclusive o papel, que está bem seco. E o eletrófilo também. Isso aqui é uma forma de física, né? Uma forma de material condutor. Outra coisa importante é você limpar bem a folha, porque essa folha quando você compra no supermercado, ele vem com quinas, ele vem muito afiada. Tem que passar uma lixa, uma esponjinha de aço, para evitar essas quinas e perder cargas por aqui. Vamos ver se agora vai de novo. Agora já dá para ouvir uma faísca. Então, o processo aqui é indução e aterramento.
Como isso aqui é um bom isolante, não vai passar a carga. Então, quando eu aproximo desse condutor, o que vai acontecer? Vai ter um processo de polarização. Se aqui está carregado positivamente, eu não sei qual carga que é, mas suponha positivo, ele vai induzir o quê? Negativo. Das cargas negativas para baixo. E aqui em cima? Bom, aqui em cima vai ficar com falta dos negativos, né? Falta de elétrons. Então aqui vai ficar positivo. Então vai ter uma polarização. Então, uma vez que você polarizou, não carregou ainda. Para carregar, eu tenho que neutralizar os positivos que estão aqui em cima. Então, necessariamente, com excesso de negativo. Então, polarização, indução e ferramenta. Indução e ferramenta. Isso é que você pode fazer várias vezes. Existem máquinas aerostáticas baseadas exclusivamente, que são as máquinas de Wishers, tá? Não sei se tem, é um disco que fica rodando e ele virando em sentido contrário, tá? E cada vez que um disco, quer dizer, uma plaquinha daquelas passa em direção a outra, tá? Fica emparelhado, você tem um fiozinho condutor ali, dá uma escorrente, dá uma passadeira. Isso que o controle é terra. Tá? Então, cada vez que você faz isso, como se eu estivesse lá no display lá, o Ricardo no esse. Cada vez que ele passar, vem uma escovinha de cobre e faz isso. Tá? Aí carregou. Então ele faz isso muito rapidamente. Essas máquinas de luz funcionam com esse princípio de indução e ferramenta. Tá? Muita gente acha que é um esfregado de cobre que atrita e carrega. Não, você não consegue carregar por atrito materiais condutores. Então é tudo indução e ferramenta. Bom, aí você pode carregar essa garrafa de ar. Você pode ir acumulando, né, cargas. Não sei se vocês dão choque na coisa aqui. A gente pode dar um choque pequenininho na carga, né? Se eu carregar umas 40 vezes, vai dar choque em 20 pessoas. Se eu carregar um pouco mais, vai dar choque em 100 pessoas. Nós fomos num auditório que tinha mais de 100 pessoas, né? E todo mundo levou um choque ao mesmo tempo. Pode mostrar o efeito, né, de uma faísca. Tá? Quando você vê um raiozinho, né, aquele raiozinho seria um processo de ionização do ar, o ar vira um condutor, né, ali é o plasma, que você tem um gás condutor em alta temperatura. Você tem a luz que é emitida por excitação e excitação, que a gente chama de relâmpago, né, quando você vê na atmosfera, e você ouve um barulhinho, né, que é a expansão do ar, conforme o plasma aquece o ar, gera uma onda de pressão e você gera o som. Esse som chama de trovão. Então eu posso ver tanto o relâmpago, né, que é a faísquinha, a luzinha que aparece, como o trovão, que é o barulho que você escuta. Bom, vamos só mostrar agora o que está carregado, né? Isso vem tipo efeito eletrostático, né? E dá pra ver que ele está para isso aqui. Eu acho que é uma mesma vez, pode ser. Coisa mais aqui. Então você aproxima, ó, e carrega e descarrega, carrega e descarrega. Como agora tem uma carga, ele fica bastante tempo nesse processo aí de carga e descarga. Cada vez que ele encosta aqui, ele descarrega. Isso aqui acaba sendo um bom terra, né? Essa quantidade de carga, esse terra aqui está ótimo. Agora, quanto maior a quantidade de cargas que você quer retirar, você viu os fios, né? O terra melhor. Tá? Até essa quantidade de carga, esse fio aqui com essa base de madeira está perfeito.
pode usar a mão também, né? Você pode pôr a mão aqui e a sua mão também pode servir. Então, cada vez que ocorre isso, você tem passagem livre. Alguém quer testar? Vocês conhecem isso? É melhor dar a mão. Dá a mão aí. Não, peraí, mas dá a mão essa fila de lá até o Igor. Eles dão muito choque nos outros, hoje chegou o dia deles pegarem o choque deles. Então, pessoal, esse tipo de experimento eu vou fazer com o eletrófilo, né? Porque aí você não carrega tanto. E o pessoal não fica com tanto medo, né? Porque como essa é uma forma de pizza, e quando você põe aquelas máquinas tostar, todo mundo fica com medo, né? Sabe como você faz? Existe alguém que deve evitar pegar choque, por exemplo, se tem marca-passo? Não, nesse caso, o marca-passo é perigoso com aquela bobina em Tesla, a bobina em Tesla assistente, né? Então isso aí tem que evitar o pessoal que usa o marca-passo. Porque aí você tem campos elétricos muito mais intensos. O choque que nós vamos discutir, na verdade, é de curtíssima duração. Choque de curtíssima duração, eu vou falar isso na quarta-feira, eu vou dar um seminário sobre choque elétrico. A frequência do choque, duração do choque e a intensidade do choque. Mas esse tipo de choque é coisa de você ainda vai nascer. Então esse tipo de choque não é prejudicial. É equivalente a você pegar uma maçaneta de carro, de porta, às vezes. Aqui eu não sei se acontece isso. Né? Mas lá em São Paulo é muito comum no inverno, que é muito seco, não tem umidade. Então a pessoa vai se eletrizando dentro do carro, por exemplo, principalmente com esse material sintético, né? Como etc. A pessoa fica eletrizada. E aí vai dar a mão para alguém e dá um monte. Na maçaneta. É o mesmo tipo de choque. Por enquanto ninguém morreu com isso. Então, a gente pode dar a mão aqui. Aí, Igor, dá a mão lá pra lá. Aí o último. Aí só até o Igor, só até o Igor. Só até o Igor, tá? Tá bom. Deixa só a vida da frente. Você vem aqui, aí você toca aqui. Fazer palma aí pra todo mundo. Esse tipo de choque, de curtíssima duração, né? A intensidade de corrente não é tão alta, não tem nenhum perigo nenhum, né? Mas você pode colocar questões, né, com os seus alunos, né? Que é, o que aconteceu aqui, né? Será que o elétron saiu dessa bola aqui, percorreu todo mundo e veio parar na outra mão? Né? Será que a velocidade do elétron é tão rápida assim? Será que quando alguém liga a usina de Itaipu, vem o elétron voando lá pelo fio e vem acender o elétron? Será que é isso que acontece? Então, pessoal, isso é importante esclarecer, tá? O nosso corpo já tem muitas cargas, né, que são os íons. Os íons são portadores de carga, não são elétrons. Por exemplo, aqui são elétrons livres. No nosso corpo tem íons positivos e negativos. Então, nós já temos um monte de cargas, portadores de carga no nosso corpo. Portanto, não é o elétron que sai daqui e viajou todo mundo. Na verdade, essas cargas que estão no seu corpo é que foram aceleradas. Tá? Então, a presença de um campo elétrico é que fez os íons se locomoverem. Tá? Então, o elétron ele viaja muito devagar no fio, coisa de centímetros por minuto, por hora. Mas o campo elétrico viaja na verdade a luz. Tá? Então, a gente sentiu o campo elétrico, não através da luz, mas a corrente elétrica são os portadores de carga que estão no nosso corpo. Tá? Porque o campo elétrico é a carga do mundo mental. Então isso é importante ficar claro. Essa parte de choque elétrico é muito pouco explorada. Né? Bom, então vamos continuar aqui. Então, Benjamin Franklin, ele fazia isso. Quando eu não trouxe aqui, ele existia um alarme chamado alarme de Franklin. Então ele colocava uma ponta em cima da casa dele, ele pegava, e ele ligava isso aí nesse tipo de pêndulo aqui, ó. Né? Então de um lado estava o isolante, o motor, esse fio, esse condutor isolado,
e um outro condutor aterrado. E no meio colocava um pêndulo. E conforme a eletrização corria, quer dizer, chegava uma nuvem carregada, esse pêndulo começava a balançar. Aí ele falava, ó, tem uma nuvem carregada lá. Aí ele ia com a pipa, né? Com a pipa do motor e tentava carregar as garrafinhas de lápis. Ainda bem que ele não morreu, né? Porque podia com a descarga é muito barato. Então, vamos ver o efeito pontas. Olha, o poder das pontas. Isso aqui acho que é muito legal vocês mostrarem também. Né? Ó, vou tirar a lapela aqui, porque descarregou, e agora a captação está sendo feita ali. Então. Então vamos lá. Esse daqui é o eletroscópio de folhas. Né? Como eu falei, era um material muito caro, que se usava ouro no passado, mas hoje você pode montar muito barato. O importante do eletroscópio é que eles ficam bem soltos. Tá? Não tem muita... Então aqui tem o jacarezinho, ele não tem muita ponta, né? Ele é meio arredondadinho. Tá? Então vamos simular uma nuvem, né? Chegando aqui perto do... Vou carregar mais um pouco, pessoal, aqui descarrega muito rápido, né? Com muita gente aqui na sala, a umidade aumenta bastante. Né? Então, sempre secar o ponto antes. Papel também. Inclusive o eletroscópio também secar. Então, o vidro, por exemplo, ele atrai muito as moléculas de água. Então ele acaba jogando aí, acaba conduzindo, né? Então são dicas, pessoal, que se você não seguir, não funciona. Tá? Não é grande a colher. Foi o suficiente. Carrega. Já, né? Então, o eletroscópio, ó, tá vendo? Só aproximar, né? Esse daqui não carregou muito não. Dá pra vocês verem aqui? A minha mão está carregada, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer é segurar às vezes no metal, né? E descarrega. Às vezes estou com um calçado isolante e acaba carregando. Nuvem, mas não carregou. Agora se eu pegar uma ponta, uma agulha, né? Uma agulha bem, uma ponta bem fina, isso aqui vai servir de para-raios. Então agora, se deixando mole, carregou. Voltar. Descarregou, só que agora, né, de longe você consegue carregar. Então a eletrização agora é por ionização. Não é contato, não houve indução a aterramento, mas você transformou o ar no condutor. Então você ionizou o ar que era isolante do condutor. Mas como ocorre isso? Né? É por causa da ponta. Se não tiver ponta, não ocorre isso. Então, a eletricidade nos metais, as cargas elétricas, como você tem cargas livres, os elétrons vão para o mais longe possível do outro. Então, os elétrons, ou as cargas, né, eles teriam aí indo para a superfície. No condutor, então, fica tudo na superfície. Tá? Acontece que na ponta, a densidade de cargas, isso é possível mostrar, né? Que a densidade de cargas é muito maior na ponta. Então, na ponta, por unidade de área, né, a densidade de cargas é muito maior. Ou seja, se você tem uma densidade de carga maior na ponta, você tem um campo elétrico muito maior na ponta, ao contrário de uma ponta. Tá? Então, isso faz com que você ionize o ar por esse campo elétrico muito forte. Tá? Ele consegue arrancar elétrons assim rapidinho, né?
e consegue então carregar. Esse ponto eu acho que é importante isso. Esse processo você pode carregar tornando o ar um condutor da eleção. Só, agora continuando estática. Os para-raios e tal, né? Pelo menos serviu para aperfeiçoar isso, os períodos de Franklin. Os para-raios são fundamentais, né? Para tudo que é edificação. A ideia é exatamente atrair, né, as descargas. Veio depois, em 1980, as primeiras formas de gerar eletricidade por meio de reações químicas. Então, Galvani, né, então ele notou que metais diferentes, né, com meio um eletrólito, você pode gerar cargas, uma reação química positiva e negativa. Tem que ser metais diferentes. E aí você pode mostrar isso por meio daquelas pilhas de batata, por exemplo. Então isso aqui eu vou deixar para vocês também, porque tem a maioria dos primeiros então vão ficar aqui, né? Então vocês podem brincar com eles. E aqui é uma réplica de uma pilha de volta. Uma pilha de volta é o mesmo sendo de volta na mesa, é o mesmo de volta aqui no microfone, né? Você pode empilhar placas, cobre-zinco aqui, né? E gerar uma pilha. As pilhas atuais não tem nada a ver com esse nome, né? Esse nome de pilha é mesmo empilhamento de placas. Então a gente começa com uma placa de cobre, cobre puro. E a gente termina com uma placa de zinco. Essa aqui a gente compra em lojas de metais em São Paulo, é mais fácil de comprar. Zinco e cobre. Mas se não tiver, pode usar aquelas calhas de zinco, zincado, né? Pode usar também. O problema é que ele é ferro, só que tem uma camada de zinco só. Então com o tempo ele já pega logo, né? Aqui é zinco puro. E no meio você coloca placas de cobre e zinco. Tá? Nesse caso é cobre e zinco, eu soldei ele. Peguei as placas, coloquei stanho no meio, esquentei, né? Com reticulator, e aí você soldou ele. Tá? O Galvani usava no meio prata, só para dar um contato muito bom. Mas aqui já é mais fácil deixar soldado. E o meio, né? O meio eletrólito, você pode usar qualquer coisa, você pode cortar umas tiras de batata, por exemplo, né, água com sal. Isso aqui eu vou usar trouxe vinagre, que é um bom eletrólito. Você coloca, dá uma olhada, né? Então basta ser que seja um eletrólito, pode ser alguma coisa básica, alguma coisa ácida, né? Ou água com sal. Então a ideia é você tirar o excesso, né? E aí começa com a placa de cobre. Coloca aqui o eletrólito. E aí coloca, se é cobre aqui, coloca zinco. Aí depois, se quiser, pode medir quantos volts que apareceram, né? Qual a diferença potencial. A reação química provoca então excesso de elétron de um lado e falta de elétron do outro. Vai gerar uma diferença de potencial. Aí eu vou colocar mais um aqui. Cobre aqui, zinco. Agora cobre de novo. Isso aqui é uma ligação em série, né? Uma ligação em série quer dizer que os potenciais, a diferença de potencial vai sendo aumentada, vai se somar, né? Certo? E no final, no terminal aqui, a gente termina a minha ligação, eu vou colocar a plaquinha de zinco. E aí você pode ligar LEDs, por exemplo, né? O LED tem polaridade, né? Negativo e positivo. Você pode usar para ligar o LED. Você
Se você separar cada um, tá? Só aqui, certo? Por cima, aí vira. Aqui está uma corrente até que razoável, né? Por causa da superfície. Você pode ligar o radinho também. Aqui o negativo. Esse radinho bem interessante, né? Porque você tem várias transformações aqui, né? A energia química vira energia elétrica, a energia elétrica vira energia mecânica, e aí tudo está recebendo ondas eletromagnéticas, né? E transformando isso aqui em som. Então o rádio eu acho bem legal para mostrar essa. Agora, depois que termina a demonstração, é sempre bom dar uma limpada aqui, porque esse ácido vai corroendo, né? A reação química continua acontecendo. Então começa a ficar tudo preto aqui. É só dar uma limpada e guardar o material. Se você esquecer ele aqui, ele vai ter. Isso aqui é uma reação irreversível, né? Então não tem como voltar. Aqui você dá uma limpada, aí você pode guardar sua pilha. Aqui está a pilha de volta. Deixa eu guardar aqui. Bom, então continuando, né? Essa aqui será a pilha de volta original, né? Ele foi empilhando vários metais aí, cobre e zinco. Aí aqui tem, depois disso, em 1780, o Coulomb, ele fez os primeiros estudos de como é que é a lei que rege as forças de atração e repulsão aplicáveis. Ele usou esferinhas de metal carregado, né, e via qual é a força de atração e repulsão. Isso aqui é possível fazer com bolinhas de isopor, com papel alumínio, dá para fazer. Só que eu não trouxe aqui, né? Mas você pode fazer uma estimativa, né, de quanta carga tem por meio das forças de repulsão. Então, como é que ele faz isso? Ó, pega o canudinho, né, ele tem que ficar bem solto aqui, tá? Não tem que vir para trás. Aí você pode vir com o outro canudo, esfrega, né? Então se isso aqui está neutro, isso aqui está carregado, né, você tem. Dá uma secada de novo. Vou passar aqui também. Vamos ver se carrega agora. Carrega. Deixa eu carregar agora os dois. Vamos ver se agora, pelo menos na repulsão, dá pra gente verificar. Carreguei ele. Vou carregar esse também. Vou tentar fazer a repulsão. A repulsão está dando certo, tá? Então, qual que é a ideia, né? Você medir mais ou menos a distância entre eles. Né? Está dando uns 3 centímetros. Você pesa esse pedacinho de canudo, pesa na balança para saber o peso dele. Né? A massa, sabendo a massa, sabe o peso dele. E aí, supondo que a carga aqui que eu tenho aqui é a mesma carga daqui, você pode fazer uma estimativa, né, usando a lei de Coulomb, da quantidade de cargas que tem aqui.
Você sabe a distância, sabe a força, né? Porque aqui no caso a força elétrica contrabalançou a força peso. Então a força elétrica funcionou. Se sabe a força peso, sabe a força elétrica. Então se você sabe a força elétrica, você pode fazer uma estimativa da quantidade de cargas. Supondo que as cargas são concentradas no pontinho, né? No centro de massa. E isso aqui dá cones nanocoulomb. 10 a menos 9 coulombs, se vocês fizerem as contas. É legal para saber, por exemplo, 1 ampere o que é? A corrente que passa no fio de 1 coulomb por segundo. Tá? 1 coulomb é uma quantidade gigante de cargas. Aqui é nanocoulombs, tá? 10 a menos 9, 1 bilionésimo. Né? Isso aqui ele substitui, né? Quer dizer, você pode estimar a quantidade de carga. Você pode dizer, será que isso aqui dá choque? Apesar da voltagem dele, a potencial dele é alta. Então até que ele consegue acender a lampadinha de neon. E para você acender essa lampadinha precisa de no mínimo 90 volts. Não tem mais de 90 volts. Só que a quantidade de carga é muito pequena. Então essa seria a experiência de Coulomb. Agora, no passado existia muita controvérsia, né? Porque aqui a bússola também tinha força de ação à distância. Você pega um ímã com o outro e tal, ele repele ou atrai. Tá? Então existia um tipo de campo. No carro eletrostático é a mesma coisa, existia um campo também que atrai e repele. Muita gente falava que eram coisas iguais. Atrai e repele. Outros diziam, não, são coisas completamente diferentes. Campo magnético e campo elétrico, nada a ver. Oersted unificou isso aí, quer dizer, ele fez um experimento lá e a hora que passou uma corrente elétrica no fio, a bússola que estava perto começou a mexer. Então ele falou, pô, mas aqui você tem cargas em movimento, carga elétrica, tem um campo elétrico aí. No entanto, ele conseguiu mover uma bússola que se move com o campo magnético. Como é que então o campo elétrico, que a corrente carga em movimento, gerou um campo magnético? Então a partir daí começou o estudo do eletromagnetismo. Então, esse experimento, né, de Oersted, mostrou que existia campo magnético ao redor de fios. Bastava corrente passando no fio que gerava campo magnético. Ele mostrou a atração, inclusive, de fios, repulsão. E uma das equações de Maxwell, né, é a lei de Ampère, que mostra a relação que existe entre corrente e o campo gerado por essa corrente. Aí no final a gente chegou à conclusão seguinte, que qualquer campo magnético ele é gerado por corrente elétrica. Basta ter elétrons em movimento, né, cargas em movimento no final, que ele vai gerar um campo magnético. Vamos ver mais sobre isso. E depois, Michael Faraday mostrou que. Deixa eu te mostrar um pouquinho só o experimento, né? Vou deixar isso aqui. Teve um experimento de Oersted. Acho que vocês têm também já esse aqui, né, para ver o mapeamento do campo magnético, tá? Então isso aqui são microesferinhas de ferro e você pode colocar ou no retroprojetor ou colocar na mesa, né, e mostrar o campo, né, gerado por esse ímã. Inclusive isso aqui é legal para mostrar para o pessoal assim, se eu fizer um ímã, você vai ver o campo magnético. E se eu quebrar o ímã, né, então você pega e quebra isso aqui. Então eu tenho dois ímãs. Aí se você quebrar o ímã, você pode supor, se aqui é polo norte e aqui é polo sul, quebrando eu vou separar o norte do sul. Mas acontece quando você põe aqui, de novo aparecem dois polos. Ou seja, vai quebrando, nunca você tem um polo só. É diferente das cargas elétricas.
Então isso aqui é legal para mostrar que não existe um monopólio magnético. Né? Existe. E outro que vocês podem mostrar também é que essas mesmas microsferas de ferro eu coloquei na forma de ampulheta. Então vai caindo um monte de bolinhas, vão se depositando aqui no fundo. Como é um material ferromagnético, ele se alinha com o campo magnético. Então se você colocar ele, aqui tem um ímã, tá? Também aqui. Então se eu puser ele aqui assim, a gente pode ver a presença do campo magnético, né? A limalha ele vai se alinhando com o campo magnético do ímã. Se eu tirar ele. Então, você pode inclusive colocar um outro ímã aqui do lado, fazendo a limalha sendo atraída por isso. Aqui o único cuidado é que isso aqui está solto, tá? Se você puser aqui, ele vai grudar no ímã, mas ele está solto. Então eu trouxe aqui também para vocês, para mostrar uma presente, né, de campo magnético. É a experiência de Ørsted, né? A experiência de Ørsted é você vê que quando você tem uma corrente passando pelo fio, ele vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético vai ser sempre perpendicular, né? Rodeando a direção da corrente. Então que jeitinho. Uma experiência bem simples, mas que mostra esse experimento clássico, né, de eletromagnetismo. Tá? E outra coisa, a melhor coisa, antigamente a gente pegava, para fazer esse experimento, pegava uma agulha e ficava esfregando o ímã, tá? Para imantar e formar essa bússola. Mas a gente viu que é muito mais fácil pegar um ímã já pronto, tá? E colocar dois parafusos de ferro. Você coloca ele aqui assim, pronto, ele já forma um ótimo dipolo, né? Momento de dipolo. Isso aqui é ótimo como bússola. Você não precisa ficar esfregando mais, né? E você pode usar o próprio campo da Terra para dizer qual que é o norte e qual que é o sul. Você sabe como é que acha a unidade do mundo? Faz. Você sabe onde que é o norte e o sul aqui da sala? O norte é para lá, né? Então, ó, veja que essa agulha aqui está apontando para lá. Aí, esse lado aqui da agulha, é norte ou sul? Vermelho. Bom, lá em norte, mas norte por norte não repete. Vai, então ele está fazendo assim, ó. Mas por que ele está atraindo para o norte lá? Ah, porque o norte geográfico é o sul magnético. Né? Então, por que fizeram essa troca? Né? Porque quando você pega uma bússola e o norte da bússola já apontou para lá, ele vai lá o norte. Né? Mas para ele atrair o norte, vai ter que ser sul, né? Magnético. Então tem essa inversão. Então o norte magnético é o sul geográfico nesse caso. Então pronto, aí eu achei o norte e sul da minha agulha e eu posso descobrir qual é a direção do campo, né? Dependendo da direção da corrente, né? Do sentido da corrente. Então, por exemplo, se eu fizer a corrente passar num sentido aqui, vou ligar, você viu que a agulha aponta para cá. Mas se você inverter a corrente, aí a agulha vira para lá. Tá? Então o sentido do campo, esse campo magnético, é um campo diferente, é um campo que circunda, né? Roda, né? Então aqui, esse aqui é o experimento de Ørsted, ou seja, uma corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Então, um campo magnético pode ser gerado através de um campo elétrico. E aqui veio o Faraday, né? Ele mostrou o seguinte, que se a corrente elétrica pode gerar um campo magnético, será que o contrário não é possível? O campo magnético ele pode gerar um campo magnético? Então, tem essa experiência aqui, né? Você pegar um aqui e colocar no, vai acender. Acende o LED.
E assim, será que é possível acender a lâmpada desse jeito aqui? Não tem nada ligado nele. Sim ou não? Como? Basta fazer a aparição do campo elétrico aí, né? Como é que faço aparecer o campo elétrico? Faraday descobriu que a variação do campo magnético já era um campo elétrico. Então tem essa tendência. A indução do Faraday. Isso aqui foi uma revolução, né? Revolucionou toda a parte de geração de eletricidade, tá? Então isso aqui é o ímã de neodímio, né? Antigamente, para você fazer essas demonstrações, era complicado porque os ímãs eram mais fracos. Tá? Não tinha esse ímã de neodímio que tem quase um Tesla de campo magnético pela superfície. Altíssimo. E não tinha os LEDs, né? Os LEDs hoje em dia são de baixa corrente, são muito eficientes. Então, com essas duas coisas é possível fazer demonstrações que no passado era quase impossível fazer. Então aqui eu tenho um fio enrolado, aqui tem mais ou menos umas 500 voltas. Isso aqui tudo enrolado na mão, tá? É só pegar uma forma e ficar enrolando. É o que a gente mais sabe fazer, lá enrola. Enrola e coloca lá 500 espiras, fecha ele, né? Aqui estão os terminais, onde estão os LEDs. Então, campo magnético aqui. Esse ponto aqui eu tenho um campo magnético muito forte. Se eu afastar, o campo magnético diminui. Então o campo magnético forte, fraco, forte, fraco. A variação desse campo magnético, que interessante que acontece. Ele gera um campo elétrico aqui. Tá? Então se eu fizer isso, aparece um campo elétrico. Só que esse campo elétrico é diferente do campo elétrico de potenciais. Né? Diferente da pilha. Certo? Você tem carga de um lado, carga do outro, tem campo elétrico. Mas aqui, ó, não tem potenciais, não tem diferença de potencial. Existe um campo elétrico que roda, rotacional. Tá? Então, se fizer isso, aparece um campo magnético assim, circular. Certo? Então, se eu fizer isso, né, e colocar, né, uma espira, esse campo elétrico é capaz de gerar corrente elétrica, induzir corrente elétrica. Mas esse campo elétrico aparece da presença de um campo magnético variável. É ele que faz então a indução de corrente. Então a partir daí ele revolucionou, né? Porque qualquer movimento, qualquer energia mecânica pode ser usado para gerar eletricidade. Então são os grandes geradores. E outra coisa, você percebe que quando aproxima acende o verde, quando afasta o vermelho. Aqui é uma corrente alternada. Aí se eu inverter o campo magnético, então agora na entrada muda, né? Então na entrada vermelho e na saída verde. Então o campo elétrico ela muda de sentido de acordo com o afastamento ou com a aproximação. Isso é importante para vocês mostrarem como surgem, né, os campos elétricos. Então, tudo isso que eu mostrei aqui, você resume nessas equações aí. Tá? Por exemplo, você quer saber quanta carga tem naquele canudinho, né? Então você pode supor uma superfície, né, chamada superfície gaussiana. Se eu souber a quantidade de campo elétrico que está saindo lá, eu posso dizer quanta carga tem ali. Se eu souber a quantidade de carga que tem ali, eu posso saber qual é o campo elétrico que ele vai gerar naquela superfície que está. A outra é a lei de Gauss, se chama de lei de Gauss. Né? A segunda lei de Gauss é para campo magnético. Ele mostra que no campo magnético, as linhas de campo magnético que saem são as mesmas que ele. Por quê? Porque o campo magnético ela se fecha no circuito. Tá? Então o grande quantidade que sai é zero. Tá? A quantidade líquida, né? De campo que sai. Ao contrário do campo elétrico, né? Se tem positivo do lado e negativo do outro, sai ele. Você tem aqui a lei de Ampère mostra a relação entre corrente elétrica e campo magnético. E aqui a lei de Faraday, que mostra que a variação do campo elétrico, o campo magnético, gera campo elétrico. Aqui tem a outra coisa importante, além das 4 equações de Maxwell, é a força de Lorentz. Então a quinta equação importante no guardado do magnetismo, que
mostra que quando você tem carga em movimento, você tem força atuando sobre essa carga. Tá? Então a carga em movimento, por exemplo, pode ser uma corrente elétrica. Chama isso de efeito motor. Tá? Basta que tenha uma carga em movimento, se ele encontrar um campo magnético perpendicular à corrente, ele vai sofrer força. Tá? E essa força é perpendicular ao campo e à corrente. É como funcionam os motores elétricos. Todos os motores elétricos. Inclusive vocês podem mostrar para a criançada, né? Que é o efeito motor, né? Por exemplo, para geração. Isso aqui, pessoal, é um amplificadorzinho, tá? Um amplificadorzinho de áudio. Isso aqui eu te comprei na internet, tá? Isso aqui é um ímã. Aqui não tem nada com música, né? Porque o que você vai fazer é pegar a música aqui, tá? Transformar então em corrente elétrica. Deixa eu ver aqui. Então vou ligar aqui meu amplificador aqui. Sobrou uma tomada. Não, então vou fazer aqui. Liguei na tomada. Isso aqui é mesmo, pode ver aqui. Só pra... Então assim, aqui tem o... Tem mais uma extensão? Não, deixa eu fazer isso. Tá bom, pode ser aqui mesmo. Ó, segura aqui. E passa para o outro lado. Ah, é, vamos passar para o outro lado. Bom, aqui é a saída, né? Que seria para o alto-falante. Tá? E aqui tem um fio enrolado, dá mais ou menos umas 50 voltas aqui. Está colado no papelão. E os terminais aqui desse fio estão aqui. É fio de cobre, isolante, né? Esmaltado. Vamos ligar aqui. A hora que eu ligar o amplificador, vai passar corrente elétrica aqui. E vai ser alternado, porque é de acordo com a música ali, né? Então a corrente elétrica na presença do campo magnético. O que vai acontecer? Força. Segura aí. Então vou ligar aqui o alto-falante, né? Alto-falante não, né? O amplificador. Aí vou aproximar aqui o ímã. Estou vendo o papelão está vibrando aqui. Vou colocar atrás. Da onde está saindo o som aqui? Sabe? Da onde está saindo o som? Brilho? Tá bobinho? Tá bobinho? Então, só bobinando no geração. Só indo com geração. Quando você aproxima o ímã, tá bobinho e já... O que está acontecendo aqui? Vibração. Tá? O papel está vibrando, você já está recebendo essa força de Moritz. Opa! Oi. Aqui. Então, aqui vai ter uma corrente elétrica alternada. A corrente vai e volta, de acordo com a música. Né? Então você tem o campo magnético e a corrente inversa nesse campo magnético. Acontece que se você tiver uma corrente elétrica perpendicular a esse campo, vai ter força. Então, uma hora a força vai ser para cá ou para lá, para lá. E a vibração do perão vai vibrar o som. Né? O ar, o ar vibrando gera isso. Então, esse é o princípio do alto-falante. Né? Mas é interessante para mostrar esse efeito, né? Efeito motor. Como é que você transforma energia elétrica em energia mecânica. Da força de volta. Então, no fundo, pessoal, essas 5 equações aqui resumem, mais ou menos, todo o eletromagnetismo que a gente conhece. O que você pode fazer, ilustrar com
com materiais bem simples, de baixo custo. Bom, continuando, aí vem as ondas eletromagnéticas, né? Então vocês percebem que quando você tem um campo magnético variando, você gera campo elétrico. Agora, o campo elétrico variando, o campo gera um campo magnético. Então, uma coisa pode gerar outra. Campo magnético variando gera campo elétrico. Campo elétrico variando gera campo magnético. Uma pode gerar outra. Tá? E aí surgem as ondas eletromagnéticas. Tá? Nas antenas oscilando, você pega uma antena, tem um elétron nas cargas oscilando, você pode gerar ondas eletromagnéticas. Tá? Campo elétrico, você fez a corrente da cargas movimentais, cargas oscilando vai gerar campo magnético oscilando. Campo magnético oscilando gera campo elétrico oscilando. E uma vai se sustentando a outra. Para demonstrar isso, tem um radinho, né? Eu tenho alguns circuitos. A gente pode. Isso aqui, por exemplo, eu encomendei pelo site chinês, né? O AliExpress. Tá? Isso é coisa baratíssima, né? Coisa de 10, 15 reais. Você compra vários circuitos. Ele vem desmontado, você tem que ficar montando depois. Tá? Mas eu comprei uns 4, 5 desses. Você monta, isso aqui na verdade é um emissor de FM. Então você pode montar um circuito que transmite FM por meio dessa antena aqui. Tá? Então você pode transmitir informação por meio de ondas eletromagnéticas. Através dessas ondas aqui. Então, aqui tem um microfone, né? Então, conforme eu falo, onda mecânica é transformada em impulso elétrico. O impulso elétrico é amplificado e gera-se ondas eletromagnéticas. E depois o radinho pode ser usado para captar essas ondas. Alô. Aqui é o Emissor de ondas, né? Um rádio pirata. Alô. não pode. Tem que ser uma coisa mais de baixa potência. Tá? Você pode fazer isso de amplificar e fazer uma potência muito maior. Tá? Aí você pode ir preso, né? Porque gera uma rádio pirata. Tá? Isso aqui é para mostrar exatamente isso. Transformação de onda mecânica, né, em impulsos elétricos que são aplicados, que vão fazer os elétrons oscilarem aqui, né, e você pode gerar essas ondas eletromagnéticas. E aqui ocorre outra mágica, né, que é pegar essas ondas eletromagnéticas, o campo elétrico vai fazer os elétrons aqui oscilarem, isso aqui vai ser amplificado e depois transformado em som, por efeito da força de Lorentz. Tem várias coisas aqui para explicar, usando uma coisa assim. Então tudo isso parece mágica, né? Mas é tudo baseado nas equações de Marx e nas forças de Lorentz. Mas isso aqui eu vou deixar também. Você pode usar o radinho, né? Geralmente eu deixo aqui desligado, porque a madeira, por mais isolante que seja, né? Ele não é um bonde elétrico, né? Então acaba meio que descarregando aqui, ó. Então deixa aqui desligado, ó. Depois se você for usar, você liga ele, né? E aperta aqui, ó. Quando acender o LED, quer dizer que ele está funcionando. E aí você pode escolher onde é que está sintonizado esse circuito. Tá? Então está sintonizado nesse ponto, você pode procurar depois. Ah não, desculpa, esse aqui é pro outro, esse aqui tem aqui. Bom, então continuando aqui. Por meio das equações de Maxwell, então, ele previu que as ondas eletromagnéticas eles se propagam com uma velocidade. Tá? Eu não sabia que a velocidade da luz tinha esse valor, mas por meio daquelas equações, você pode deduzir isso depois, né? Mostrou que
velocidade da luz tinha esse valor, usando as equações de Mach. Tá? E ele chegou no resultado surpreendente, né? Porque de fato as ondas eletromagnéticas têm esse valor. Tá? 300 mil km por segundo. No vácuo, né? Muda a proporção de vácuo. Então aqui os experimentos, né, que a gente fez. Ficou faltando a memória magnética, né? Porque na parte de magnetismo, deixa eu mostrar isso aqui também é bem simples de montar, tá vendo? É só pegar dois ímãs, eu coloquei no meio um fio para ele poder rodar. Isso aqui é um ímã de ferrite. Aqui é um ímã mais forte, que é o ímã de neodímio. E aqui é um ímã fraquinho, que é aquele ímã de geladeira, né? Aquela manta magnética. Aqui a gente usa para grudar coisa no geladeira. Tá? Então essa manta é interessante porque ela é uma borracha, você pode cortar ele. E ele tem uma baixa coercividade, acho que coercividade que chama, né? Que é você consegue montar e desmontar ele muito facilmente. Basta você manter um campo elétrico mais forte que ele. Esse aqui é o princípio da memória magnética. Antigamente a gente usava muito em cartão de banco, fita cassete, qualquer tipo de memória era usada isso aqui. Hoje não se usa mais. Hoje são memórias elétricas. Então vamos ver se tem boa memória. É o seguinte, ó. Eu vou gravar isso aqui. Então vamos gravar aqui. Tem um código binário, né? Vou colocar 0 aqui no primeiro, 0 no segundo, eu vou colocar 1 no terceiro, 0 de novo, 1 e 1. Vamos ver como vai começar por essa aqui. Você viu qual que é essa? 1. Era 0. O segundo, 0 também. Terceiro é 1. Quarto, 0. Quinto, 1. E o último era 1. Então você pode gravar e desgravar isso aqui quando você quiser. Né? Basta colocar um campo magnético mais forte. Então o cartão de banco antigamente, se pusesse um ímã perto dele, você perdia a memória dela. A gente utilizava fita cassete, né? Certo? Então você pode gravar código binário nele através de um campo magnético. Estou colocando assim. Agora em cima aqui tem alta coercividade que você não consegue montar ele fácil. Ao contrário desse. Tem esse dentro da eletromagnética. Então vou agora falar sobre lei de Faraday, né? Mas aí eu sei que você já tem alguma coisa já aqui no laboratório, né? Mas isso aqui eu acho legal porque você pode explorar várias coisas, né? Então isso aqui é uma bobina de 4 mestrinas, né? Acho que vocês têm aqui no laboratório. Aqui um pêndulo, né? Um ímã neodímio. Então você pode mostrar energia potencial, vida cinética, cinética potencial. Né? Você tem então o pêndulo oscilando por muito tempo. Tá? Tem pouca perda de energia. Aí se você colocar uma bobina aqui embaixo, assim, a bobina está em aberto, ou seja, existe um campo elétrico ali perto, onde tem a variação do campo magnético, existe um campo elétrico lá. Só que como essa bobina está em aberto, tá? Então não há corrente elétrica passando, apesar de ter um campo elétrico. Aí você pode ligar aqui ó, os LEDs, aí dá para ver que começa a acender. Vou até deixar um pouco mais alto aqui. Então você tem transformação de energia, né? Energia potencial, cinética vira elétrica. Deixa aqui mais perto.
Aqui dá para você regular a altura, deixar ele mais próximo. Se você deixar mais próximo, você tem maior indução, né, de campo elétrico. Você vê que o ímã começa a perder energia cinética mais rapidamente. Vai começar cada vez mais a diminuir a amplitude. Por que acontece isso? Por que você cada vez mais perde energia cinética? Porque houve agora a transformação de cinética em elétrica. Sabe? Então aquela energia elétrica que apareceu aqui foi a expulsão da cinética, então tem que diminuir a cinética. Agora, se você for usar o eletromagnetismo, é a lei de Lenz. Né? Na verdade, a lei de Faraday e Lenz, né? A lei de indução eletromagnética tem a lei de Lenz que mostra que a força contra a eletromagnetização. Acende o verde e o vermelho. Mas conforme a energia vai diminuindo, vocês podem perceber que só o vermelho acende. Só o vermelho está acendendo. Porque agora, como tem menos energia, o fóton vermelho tem menos energia. Precisa de menos energia para acender. Você pode mostrar outro efeito quântico, né? Que a energia do fóton está ligada então com a frequência, né? Então, o vermelho tem menos energia do que o verde. E outra coisa que você pode mostrar aqui é que quando você põe em curto-circuito, né? Quando você põe em curto-circuito, a corrente vai ser máxima. Então agora ele freia muito mais rápido. Né? Porque agora, como a corrente é muito grande, você cria muita força contra a eletromatriz. E outra coisa que vocês podem mostrar aqui é o freio magnético. Aqui é uma pedacinho de alumínio, né? O alumínio você não gruda com o magnético. Se você puser aqui, deixar meio próximo, assim, você cria o freio magnético. E freia muito mais rapidamente se você deixar. Ele não está tocando no alumínio, mas ele está sendo freado. Aí a gente pode falar de correntes de Foucault. Tá? São correntes que aparecem no metal, que o Foucault descobriu, na verdade, que você tem um fio para você gerar correntes, passa pelo metal. Então, as correntes geradas do metal são chamadas de correntes de Foucault, correntes parasitas. E quanto mais espesso, maiores são as correntes. Porque as correntes de Foucault, elas vão induzindo correntes na espessura, vai penetrando. Se eu puser uma folha de papel alumínio, ele quase não vai brecar. Tá? Diferentemente disso aqui. Então isso aqui também vou deixar aí para mostrar essas correntes aqui. Então, o mesmo ímã você pode usar para mostrar quando estiver no tubo, né? Tá? E se você coloca o ímã aqui caindo, ele não está tocando no tubo, mas ele cai bem lindo. Se você olhar por aqui, dá para ver que o ímã está flutuando no tubo. Se puser um pedaço de isopor, tudo cai errado. Se puser isso aqui, ele vai gerar correntes, e essas correntes vão ser geradas no sentido de brecar. Tá? O perigo desses ímãs é que vai grudando, né? Tem que tomar um certo cuidado. Se você pegar dois ímãs muito fortes, ele pode esmagar o dedo, tá? Tomar muito cuidado com esses ímãs aqui. Aqui eu considero que falta a segunda dimensão. Também é outro experimento que eu vou deixar. Então, com material simples como uma seringa, você pode enrolar fio sobre a seringa, né? Pegar um ímã no pistão, né? E você usar para gerar eletricidade. Então, e aqui eu tenho um circuito, porque aqui sai corrente alternada, certo? Então a corrente alternada, a corrente é num sentido e no outro. Então, para eu retificar, quer dizer,
para transformar a corrente contínua, alternada em contínua, ele usa uma ponte de diodos. A ponte de diodos faz com que a corrente flua só no ciclo. E um capacitor é exatamente para atenuar esses picos de corrente. Porque cada vez que você vai de um lado vai do outro, você gera picos. Então o capacitor ele carrega e não deixa a corrente cair de uma vez, ou subir de uma vez. Tá? Então o capacitor é feito para isso, ele vai carregar e atenuar essas mudanças bruscas. Né? Então, vou mostrar o que é corrente contínua e corrente alternada. Por exemplo, se eu ligar isso aqui, ó, são LEDs, vou ligar na saída da bobina. Estou ligando aqui na saída da bobina. Certo? Então, quando eu faço esse movimento, então uma hora a corrente num sentido, uma hora no outro, assim. Fica alternando, né? O azul e o verde. Agora, como é que eu faço para transformar em corrente contínua? Eu uso a ponte de diodos. Agora a saída vai ser aqui. Vou ligar aqui. Só esse movimento já foi capaz de carregar o meu capacitor, tá? Então, ó, já fica aceso porque o capacitor está carregado. Está descarregando as coisas. Então, se eu fizer isso, né, ele vai gerar corrente contínua. E se eu inverter a polaridade, agora vai acender, né, o azul. Tá? Inverter a corrente. Tem um motor também, que é um motorzinho de corrente contínua. Ele roda no certo sentido dependendo da corrente que está passando. Esses motorzinhos que pega no computador, o drive do computador. Então, estava carregando um pouquinho o capacitor. Então, primeiro vamos ligar em corrente alternada para ver o que acontece com esse motor. Né? Em corrente alternada ele não vai nem para o lado nem para o outro, fica indo para lá e para cá. Meio que assim. Então, se eu puser aqui uma saída, né? Aí você vê que ele consegue girar num sentido ou no outro, desde que você inverte aqui a polaridade. Então aqui é corrente contínua. Você pode usar radinho também. Radinho tem polaridade, né? Tem positivo e negativo, né? Isso aqui é uma seringa, né, de indução que você pode usar como um gerador. É mais eficiente, né, do que você ficar mexendo assim. Bom, aí tem leis de magnético, né, agora tem a limusina, né, que isso aqui eu acho legal para mostrar como funciona a limusina. Eu tinha réplicas também lá no laboratório, então eu trouxe aqui para deixar aí, tá? Então aqui tem energia potencial, né? Vira energia cinética, tá? Quanto mais alto, maior a energia cinética, tá? A energia cinética você pode mostrar pela velocidade como ele sabe. Quanto maior você é, maior o alcance. E aqui todo o processo de geração. Aqui estariam as pás, né? No caso do turbina. Aqui tem o ímã e aqui a bobina. Então, se você tem um ímã parado, não tem variação do campo magnético. Mas se você tem ele em movimento, há aparecimento de campo elétrico que vai induzir corrente. Pode colocar assim. E agora, e aqui um microamperímetro. Para mostrar a corrente induzida, né? E mostrar que a corrente é alternada. Então a corrente para lá, para cá, de acordo com a polaridade do ímã. Só que você pode mostrar transformações de energia, né? Energia potencial, cinética em elétrica, conversão aqui eletrônica. Isso aqui acho que é legal para mostrar como que funciona a usina, né?
usina de eletricidade. Se você quiser usar água, né, melhor, porque a água é mais densa, mais pesada. Você pode ter grandes quantidades de energia. Se não tiver água, se tiver vento, por exemplo, você pode usar para rodar uma grande turbina. E se não tiver vento nem água, você pode usar vapor, né, uma usina térmica. Então pega o vapor saindo do líquido, né, você pode fazer o mesmo trabalho. Então isso aqui, essa parte aqui é igual para todos eles. E a usina nuclear não é mais é do que uma máquina térmica, né? Só que ao invés de usar combustível para aquecer a água, você usa uma reação nuclear, uma reação de física. Bom, terminando aqui, tem esse outro aqui, né? Que é a transformação de energia potencial. Quando você for falar de energia, é só tomar cuidado que isso aqui está solto, tá? Para você transportar, às vezes é legal você desencaixar, né? Então, aqui a gente vai usar os mesmos LEDs aqui, né? Deixa eu usar isso aqui. E a gente pode usar também o rabinho, né? Ligar o radinho em paralelo com os LEDs aqui. Bom, esse aqui é um motor de corrente contínua. Então o motor, se você injeta eletricidade, ele gira. Tá? Agora, se você girar, ele pode gerar, tá, força eletromotriz. Tá? Então você pode gerar eletricidade por meio do motor. Porque lá dentro tem bobinas e tem linhas. Então, isso é um motor de corrente contínua, ele vai gerar eletricidade apenas no sentido. Tá? Então, a rotação aqui, eu pus umas setas aqui, no sentido horário. Tá? Se for no outro sentido, não vai funcionar, né? Porque a corrente vai ser invertida. Então, primeiro, eu armazeno a energia, né? Energia potencial, né? Mecânica. Aqui eu tenho uma certa quantidade de energia armazenada, tá? Massa, gravidade. Aí você pode transformar isso aqui em energia, né, cinética. Vai caindo mais rápido. Agora, como tem energia cinética, eu posso transformar em energia elétrica, né, usando o gerador, né, princípio de Faraday. Então tá aqui, aí eu ligo aqui, ó, tá? Então eu ligo e desligo. Liga. Você vai ficar mais devagar, né? Se eu desligar, cai mais rápido. Então liga, desliga, conforme você. De novo, só para. Liga, cai mais devagar. Tá? Desliga, cai rápido. Liga, cai mais rápido. Então por que cai mais devagar quando você liga assim? É uma discussão que você pode fazer. A energia nunca vem de graça. A energia é a custa de uma outra transformação. Se você tem energia elétrica sendo gerada, ele vem às custas da perda de energia cinética. Tem que diminuir a velocidade. Então a somatória de todas as energias que você saiu daqui é as custas da energia potencial. Isso aqui é legal para discutir, né? Lei da conservação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui eu vi que tem sistema também, mas acho que é legal a gente. Será que é bom aqui? Acho que vai precisar da tomada aqui. Mas. Pode. Esse aqui eu vou ter que fazer aqui na mesa mesmo. Esse é o efeito fotoelétrico
que todas aquelas equações de Maxwell, tá? Eles explicam muita coisa. Na verdade, toda a parte de engenharia elétrica é baseada naquelas leis lá. Tá? Então você precisa conhecer para todos esses processos aqui. Só que chegou uma hora, né, que as equações de Maxwell não explicavam alguns fenômenos. Uma delas é que quando você media a radiação ultravioleta no metal, ele costumava arrancar elétrons, quer dizer, descarregar o eletroscópio sozinho, né, por meio de uma radiação ultravioleta. Se você pegasse uma radiação infravermelha, pega uma lâmpada bem potente e tentasse descarregar, ele não descarregava. E esse efeito fotoelétrico mostra então o limite, né, entre a mecânica, essa parte do eletromagnetismo clássico com a física moderna. Depois você tem o Einstein que explicou isso aqui, né? Que isso ocorreu. Então, o efeito fotoelétrico. Primeiro, deixa eu só secar aqui de novo. Eu vou carregar aqui o eletroscópio. Então, isso aqui é PVC, né? Plástico PVC, isso aqui é acrílico. Agora vamos tentar descobrir que carga que tem aqui, se era positiva ou negativa. Né? O efeito fotoelétrico é legal para mostrar isso. Porque a gente não sabe se aqui ficou com falta de elétron ou excesso de elétron, se está positivo ou negativo. Esse efeito mostra isso. Bom, aqui tem uma placa de alumínio, tá? Alumínio vou colocar assim. Então, primeiro vamos carregar esse eletroscópio. Por contato, né? Contato quer dizer que eu vou encostar, só vai passar a carga daqui para lá. Tanto é que se eu aproximar, ele afasta mais ainda, né? Quer dizer que então ficou com a mesma carga no canal. Sabe se é positivo ou negativo? Vamos ver agora. Bom, primeiro vamos pegar uma lâmpada incandescente. Aqui tem 100 watts de potência elétrica. Então, se eu considerar como uma onda eletromagnética, a energia, né, da radiação vai depender da amplitude da onda, né? Então aqui eu tenho uma energia muito maior do que a energia dessa lampadinha aqui, que tem 10 watts só que é ultravioleta. Então vou colocar aqui. Você percebe que está descarregando? Foi de novo. Carregou. Por contato, e aí vem aqui e descarrega. Certo? Então quer dizer que aqui está com que carga? Positivo ou negativo? Negativo. Já está com excesso de elétrons, a radiação ultravioleta foi capaz de arrancar elétrons. O efeito fotoelétrico é isso, ele arranca elétrons. Isso aqui não arrancou, né? Apesar da potência elétrica ser muito maior. Vamos pegar o PVC, por exemplo. Esse PVC. De novo, por contato. Você vem aqui. De novo, descarrega. Agora eu vou pegar o acrílico. Né? O acrílico é um plástico diferente. Carregou, né? Só que o acrílico não descarrega. Significa o quê? Que isso aqui está positivo. Né? Agora dá para carregar negativamente o eletroscópio com positivo? Sim, é possível. Basta carregar por indução e aterramento. Basta você segurar aqui a terra, né? Aproxima, né? Tira o terra e afasta.
Então agora ele está com carga contrária do. Se você aproximar ele, ó, quer dizer que está carga contrária, está negativa. Então agora, né, ele deve descarregar. Às vezes, pessoal, se está com dificuldade de descarregar, é só dar uma puxada, tirar a oxidação, né, da placa, e aí ele começa a descarregar mais rapidamente. Então, de novo, ó, utiliza a terra, aproxima o acrílico, né, tira o terra e afasta. Agora descarrega um pouco mais rápido, né, por causa do empenho. Bom, e com PVC dá para carregar positivo? É a mesma coisa. Você vem aqui, a terra, aproxima, tira o terra e afasta. Como isso aqui tem menos área, carrega o menos. Né? Agora deve estar positivo, né? Quer dizer que não vai descarregar mais. Agora, uma pergunta. Isso aqui é uma radiação ultravioleta. Pessoal, isso aqui é muito perigoso, tá? Não pode ficar olhando aqui direto. Por quê? Porque ele é ionizante. Ionizante quer dizer que ele pode arrancar elétrons dos materiais. Pode causar catarata do olho, né? Pode causar câncer de pele, tá? Porque é o ultravioleta mais curto que tem. Ele tem alta energia. Ele é ionizante. Só pode ser usado assim para fazer essas demonstrações. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Vamos supor que eu vou ficar incidindo aqui. Veja que eu estou incidindo ultravioleta. Ele não está arrancando elétrons? Mas se eu estou arrancando elétrons, eu não devia estar carregando? Por que não carrega? Já que estou arrancando elétrons. Por que não fica positivo? Isso é uma questão que apareceu. Alguém perguntou, mas se está incidindo, está arrancando elétrons, não devia carregar? De fato, ele está arrancando elétrons, mas acontece que quando isso aqui está neutro, né? Quando você arranca o elétron, o que você deixa lá no metal? Deixa lá de buraco, né? Deixa uma carga positiva, um íon positivo. E esse íon positivo vai gerar um campo elétrico contrário, ou seja, o elétron foi ejetado, mas de volta, criando um campo elétrico contrário. Certo? O que eu tenho que fazer para esse elétron não voltar para lá? Meter um campo elétrico externo. Como que eu posso meter um campo elétrico externo? Usar o acrílico, por exemplo. O acrílico não é positivo, então o elétron saiu, eu tenho que colocar um campo elétrico positivo para ele atrair o elétron e não voltar mais. Então eu tenho que usar isso em conjunto com o ultravioleta. O campo elétrico e junto aqui o ultravioleta. Agora carregou porque o elétron saiu, atraiu o campo positivo, né? O elétron vem nessa direção. Ele está, como está positivo, não tem como ele descarregar. Outra coisa que vocês podem fazer é calcular, né? Qual seria o limite do comprimento de onda para que ocorra isso. Isso que chama de função de trabalho, quer dizer, a energia mínima quando você arrancar o elétron desse metal. No caso do alumínio é 4,1 eletronvolts. Né? Você pode fazer os cálculos, né? Verificar a frequência dessa luz e verificar quanta energia ele tem e se ele é maior do que a função de trabalho. Será que luz negra funciona? Pegar uma luz negra que é ultravioleta também, mas é ultravioleta mais longo, né? Você vai ver que não é possível. Bom, você acha que eu quero isso aqui, vai lá hoje. Aí amanhã a gente vai falar um pouco sobre hidrostática, né, e na outra termodinâmica. E vamos falar um pouco de choque elétrico no seminário, né? Então é isso, pessoal. Acho que é isso aí.
mas eles ficaram sempre muito receosos de utilizar isso por causa da... Então eu queria que talvez você falasse um pouquinho mais. Não é só que aqui também nós não estamos só preocupados com eles mesmos usarem, que pode virar. Mas, por exemplo, numa demonstração dessa, alguém pode argumentar, bom, você está fazendo isso, você não está olhando, mas você está fazendo conferência para a plateia. Sim. Mas há uma distância, enfim, eu queria que você elaborasse um pouquinho para que eles se sentissem mais tranquilos aí. A luz, então, né, ela vai se propagar, nesse caso vai propagar para todas as direções. Né? Então, se eu estou aqui perto, a quantidade de energia que está chegando aqui é muito maior, né? Porque ele vai se distribuindo com as esferas, né? As esferas. Quanto mais longe, maior vai ficando a área, menor vai ficando a intensidade da luz. Agora aqui, ó, se eu estou aqui pertinho, ele é capaz de arrancar elétrons, mas se eu deixar esse eletroscópio ali, por exemplo, a quantidade de energia que está chegando ali é muito pequena. Tá? Isso aqui é uma radiação que você pode fazer isso, mas por pouco tempo. Até que eu pus esse, né, que ele pode deixar ligado direto. Não é nem interruptor, é uma campainha que é para você desliga automaticamente quando você para de funcionar. Isso é importantíssimo. Porque às vezes a pessoa deixa ligado. E aí, você deixa ligado, às vezes nem percebe que está aceso. Aí no final do dia você fica com o olho tudo vermelho, né? Tá amanchado aqui. Porque a radiação ultravioleta é capaz de fazer isso. É diferente da radiação ultravermelha. Você pode deixar ligado direto. Você pode ficar o dia inteiro no espírito de uma churrasqueira, por exemplo, que no final do dia você não vai ficar moreno, né? Não vai ficar bronzeado. Só a radiação ultravioleta que é capaz disso. Então, a radiação ultravioleta, do sol inclusive, ele pode provocar essa reação, né? Porque ele consegue arrancar elétrons. Né? Então, a distância é importante. E outra, eu acho que só vocês é que mexem nisso aqui, né? Não pode ser os alunos, pode ficar à vontade. Porque só vocês mexem. Professor, mais uma pergunta. A gente sabe que a radiação solar tem UV, né? Também tem aqueles óculos de proteção UV. Esse UV seria suficiente para... De repente a gente provando que o sol não é suficiente, é uma mais suave, né? Sim. A radiação solar é o seguinte: esse tipo de radiação é chamada UVC. A UVC é um compreendedor bem pequeno. Já é mais para... O sol ele emite muito UV também, UVC. Acontece que quando chega na atmosfera, o UVC ele é praticamente todo absorvido. Tá? Então, aqui... A ozônio, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece com a atmosfera? Vamos supor, chega bastante UVC lá do Sol. Esse tipo de radiação ele ioniza, ou seja, você transforma o oxigênio comum em oxigênio atômico. Então tá O2, ele vira só O, por causa dessa radiação. Então esse O, ele recombina com o outro O2 e vira O3. Então a camada de ozônio que existe na atmosfera, ele surge do UVC. Então todo o UVC praticamente é absorvido para gerar ozônio. Não passa nada. Quase o UVC não chega quase nada, porque ele vai para formar ozônio. E o ozônio, por sua vez, ele é capaz de bloquear o UVB e o UVA, mas não tão completamente. Então, a gente precisa usar o protetor solar para proteger o UVA e o UVB. Mas esse daqui quase não chega, de alta energia. Tem mais alguma? Mais perguntas, comentários? Fala um pouco mais alto, Laura, para captar a tua voz. Algumas vezes, né? Mais alto, Laura. Mas eu não consigo falar. Então, grite.
na verdade. Cláudio, se você puder repetir a pergunta, porque não captou bem. Tá Só bom. repete. A pergunta dela foi o seguinte: ela está usando materiais alternativos, porque é meio complicado às vezes achar zinco puro, né, ou cobre puro. Então eles estavam usando moedinhas de 5 centavos, por exemplo, que tem uma camadinha de cobre, né? Ou aquelas arruelas ou parafusos de ferro zincado. Né? O problema é que ocorre uma reação química e esse zinco vai sendo absorvido, por exemplo, o zinco vai acabando, né? Vai ficar ferro. E o ferro às vezes não é tão bom quanto o zinco, né? Na hora de fazer o par, né? Eletroquímico. Então, não tem jeito, como é uma reação irreversível, você vai ter que ter várias dessas arruelas, né? Ou, cada vez que você fizer essa demonstração, faz rapidinho e dá uma limpada. Senão, não vai durar mesmo. Uma reação que não tem como, né? Por isso que eu falei aqui, se você deixar muito tempo, ele vai comendo lá. Por isso, sempre que acaba, dá uma limpada. Né? Mas aqui dura muito porque é assim tudo, né? Uma outra pergunta. Aproveitem, pessoal, essa é uma oportunidade, né? Vocês têm mais ainda 2 dias, mas fora isso, só mandando mensagem. Aproveitem a oportunidade que vocês têm para fazer uma pergunta ao vivo. Claro, você vai voltar aqui ainda 2 vezes para falar mais uma vez sobre demonstrações, né? Outros 2 encontros desse mini curso, mas, assim, a gente tem visto, né, todos esses meninos e meninas estudaram em escola e realmente é muito pouco. Primeiro, as aulas de física estão sendo diminuídas no currículo, esse é um fato que a gente tem enfrentado, mas mesmo com as aulas de física, os professores eles não têm a tendência a essa demonstração, a usar a demonstração durante as aulas. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, pessoal, na verdade... É claro que eu posso estimular ainda mais, mas eu prefiro deixar primeiro livremente você falar antes. Eu acabei não falando sobre isso, né? Mas eu acho fundamental isso que esse menino faz aqui. Na verdade, a gente tinha que ter um centro como esse em cada bairro, né? Em cada cidade do Brasil. Né? Eu estive na França, estive no Japão, né? Na Alemanha, e a gente percebe a importância que eles dão para centros de ciências. Né? Então, cada escola tem o seu laboratório, como esses aqui que vocês têm. Tá? E cada cidade tem o seu museu de ciências, que é um negócio gigantesco. Tá? Não é um negócio que só tem em um lugar. Em São Paulo só tem no Catavento. Né? Tem um lugarzinho ali que o pessoal vai lá de vez em quando. Tá? O ideal é que se tivesse isso em cada delegacia de ensino de um bairro, que você tem várias escolas, e as escolas poderiam ir nesse centro para poder fazer essas experimentações. Principalmente a área de ciências. Se você for olhar a física, é basicamente experimental. Não adianta você colocar as equações de Marx aqui e ficar achando que você está entendendo. Não está de jeito nenhum. Né? 80% do curso de física eu diria que deveria ser experimental. É ao contrário, né? A gente vê todos os cursos de física, basicamente tudo teórico, inclusive no colégio. Então, se você mostra para a criança, ela fica mais interessada em querer entender, né? E fazer modelos, né? E poder fazer depois exercícios que você vai colocar na mesa. Então, fundamental isso. É lógico, né? A gente não tem dinheiro para fazer isso, né? Quer dizer, o que o Crispim está fazendo aqui é coisa assim, excepcional. Né? Não é comum isso. A pessoa é muito fã dele. Ele faz isso desse jeito assim, sempre assim. Às vezes não sei como ele consegue ser isso. Tem que ter gente para contar. Agora, o que eu ia falar disso? Então, mas eu acho que é fundamental. Eu acho que tem que ter gente para fazer isso. Eu queria falar o seguinte: se a escola não te dá condições, né, se a cidade não se tem condições de fazer o centro de criança, o professor tem que ter isso aqui, né, como ferramenta. Ele tem que saber construir qualquer coisa simples, leva na escola para ele poder concretizar o que ele está falando. Né?
Então, são ferramentas do professor de ciências. Assim como o pedreiro, ele tem que ter a sua colher de pau, né? O eletricista tem que ser o perímetro, o alicate. O professor também tem que ter o seu kit experimental. Às vezes tem na escola, mas na escola está tudo quebrado, né? Às vezes não dá para usar. Então a gente não pode, às vezes, esperar que o governo mande para você um monte de kits. Né? Custa, às vezes, muito caro. Os professores não sabem usar, o primeiro que usa quebra, o segundo já não consegue usar. Então, se você monta o kit, você sabe o que aconteceu, se quebrou, né? Então, são ferramentas, eu acho, importantes para você você mesmo montar. É terrível quando você contrata um eletricista e fala, você tem uma escada aí, então um cara para ele prestar. O cara todo tem isso aqui. Não é você que tem que ficar prestando. É mais ou menos por aí. São instrumentos de trabalho. Sim, são instrumentos de trabalho. Eu, por exemplo, sou enfermeira, e aí a gente tem que carregar o nosso instrumento de trabalho. Sim. A tesourinha, então você tem que ter o seu material, os colos, gostar, né? Assim, pegando carona no que o Cláudio falou, né, quer dizer, algumas pessoas aqui já sabem, né, como nasceu o Laboratório de Demonstrações, que tem origem a esse prédio, mas na verdade, assim, a gente voltou depois do doutorado, fazendo doutorado em física teórica em diversas áreas, né, e, assim, para dar aula de física 1, eu levava uma maletinha para fazer alguns experimentos de física 1. E aí os alunos, no final das aulas e do curso, disseram, professor, por que a gente não monta um laboratóriozinho com coisas de baixo custo, a gente não vai gastar nada? E aí esse grupo de alunos, não é, quer dizer, me estimulou a fazer algo que eu não fui, digamos assim, formado para fazer, nem nada, né? Nem era aula de laboratório, era aula teórica, mas também por acreditar nisso, não existe física sem experimento. Então eu levava esses experimentos. E isso nasceu há 20 anos atrás, então, agora no mês de maio vai completar 20 anos da primeira vez que nós recebemos a primeira escola aqui. Mas, na verdade, eu fiz isso, tem esse nome, inspirado no que eu vi em São Paulo quando eu fiz a minha graduação, que era o laboratório de demonstrações de vocês, que você é responsável pelos seus colegas lá. Então, eu acho que isso é fundamental, mas acima de tudo, né, eu até estava conversando com eles outro dia e disse, né, o entusiasmo, né, quer dizer, aquela vontade é que é capaz de transformar. Se não houver, né, entusiasmo, não vai, vontade para fazer, você nunca vai fazer. Mas olha, eu tenho certeza que vocês querem fazer outras perguntas, amanhã e depois haverá oportunidade para isso. Nós já vamos completar aqui as nossas 2 horas combinadas, né? Então, eu gostaria que a gente agradecesse o professor Cláudio por mais uma grande salva de palmas.